Dor pós-operatória é algo que nenhum profissional que faz endodontia gosta de ouvir, né? Saber que um paciente que você tratou, fez todos os procedimentos ali para que ele tivesse um pós-operatório mais confortável possível, você saber que esse paciente está com dor. Muito bem, mas também, claro, existem algumas situações que favorecem a ocorrência dessa dor pós-operatória um pouco mais intensa. Mas a questão é a seguinte, que eu estou aqui para conversar um pouco com você hoje, até que ponto em que é o normal dessa dor pós-operatória, até quando, na verdade, né, que é normal, você fala assim, não, isso daqui é um pós-operatório desse tratamento que foi finalizado ou não, isso daqui já está estranho, já não está parecendo um pós-operatório não, podem ter outros fatores envolvidos e que devem ser investigados, devem ser levantados pelo profissional, com certeza, na tentativa aí de estabelecer uma estratégia para ele resolver aquilo para o paciente. Muito bem, vamos lembrar a primeira coisa, o tratamento endodôntico em si envolve uma série de procedimentos de preparo, limpeza dos canais, seguidos de obturação e que, claro, os próprios procedimentos em si, transitoriamente, eles podem ocasionar uma resposta inflamatória nessa região periapical em maior ou menor intensidade, dependendo de alguns fatores, por exemplo, extrusão de debris contaminados, extrusão de alguma substância química usada durante o preparo, obturação, alguma coisa mais tóxica e que podem regular um pouco, às vezes, a intensidade dessa dor pós-operatória. O fato do paciente também ele apresentar dor pré-operatória de maior intensidade, ele também é um paciente que está predisposto a ter um incômodo pós-operatório de maior intensidade. Então, existem algumas situações onde a gente já pode predizer que esse paciente ele pode ter um pós-operatório mais incômodo, aí que exija eventualmente o uso de uma medicação analgésica aí nos primeiros 2 dias, normalmente. Então esse pós-operatório mais incômodo, normalmente ele está relacionado a esse momento mais imediato, as primeiras 24, 48 horas até 72 horas. Depois, o que é esperado a gente observar? Que essa dor gradativamente, o paciente ele ainda pode sentir um incômodo depois desse 3º dia, só que o paciente começa a relatar pra gente, não, agora tá muito mais tranquilo o incômodo eventual, às vezes quando eu mordo alguma coisa muito dura nesse dente, ele ainda me lembra que foi feito o tratamento recente, mas já não é aquele incômodo que eu senti no primeiro dia ou nos primeiros 2 dias. Isso é o que a gente vê na grande maioria das vezes, esperado que a gente veja na grande maioria das vezes, depois de um tratamento endodôntico ter sido finalizado. Aquelas situações que fogem um pouco, então, desse pós-operatório mais convencional, seja em função da intensidade dessa dor ou da duração dessa dor, com certeza eles merecem uma atenção especial. Com relação à intensidade, se é uma dor muito intensa nesse pós-operatório já imediato, uma dor que não é controlada, nada com uso de analgésicos, você, como profissional, tem que estar atento se se trata de um caso de flare-up, que é uma agudização que ocorreu ali depois de finalizar o tratamento e esperado que você tenha uma outra abordagem, a gente tem bastante vídeo aqui a respeito disso, sobre condutas em casos de flare-up. Dá uma olhada lá se for esse o seu caso. No caso do problema não ser a intensidade, ser a duração dessa dor. Poxa, já faz 1 semana... Já faz 2 semanas, já faz 1 mês que eu terminei esse tratamento endodôntico e o paciente ainda sente dor, ainda sente incômodo. Isso é normal? Isso é um pós-operatório? Vamos lá, vamos checar então alguns fatores aí. Primeiro, a dor está vindo realmente desse dente? Você fez testes clínicos, você fez percussão, palpação, eventualmente até repetiu um teste térmico ao frio para ver se realmente a origem daquele incômodo, daquela dor é desse dente? Porque pode ser um dente adjacente com problema endodôntico, pode ser um dente antagonista com problema endodôntico que esteja causando essa dor aí referenciada nesse dente que você, como profissional, acabou de tratar ali nesse mês passado. Tendo a conclusão de que realmente o dente é esse daqui mesmo, é o que eu tratei e o paciente ainda relata dor. Muito bem, como que é essa dor? A gente tem algumas hipóteses. Checou o contato oclusal? Existe alguma chance de haver um trauma oclusal? Isso daí seria o mais simples, a gente começa sempre excluindo o mais simples, o básico. Pode ser que, eventualmente, ou você tenha feito essa restauração ou um outro profissional tenha feito a restauração desse dente
e tenha permanecido alguma região de contato prematuro e esse dente simplesmente esteja com contato, com um trauma oclusal que está causando essa dor mais prolongada. Outra situação, outra hipótese que pode ser levantada, lógico, é a questão de algum canal, alguma falha técnica, tá? Então você tem certeza de que a anatomia foi totalmente identificada ali no suficiente para que aquele tratamento fosse finalizado com sucesso, tem alguma chance de ter um canal extra, alguma coisa não localizada ali que pode estar justificando essa dor mais prolongada. Então é hora de rever isso daí, eventualmente fazer radiografia, se necessário até solicitação de uma tomografia, ou até mesmo encaminhar esse caso para um paciente, se é o caso de ser uma seleção de casos um pouco mais complexa, que está acima da sua alçada hoje, é hora de você considerar encaminhar para um colega com um pouco mais de bagagem, um pouco mais de experiência. Uma possibilidade também, que a gente tem que manter de alguma forma na mesa, possibilidade de haver trinca nesse dente. Será que é um dente trincado? Esse paciente ele tem algum hábito parafuncional? Ele faz apertamento, ele faz bruxismo? Clinicamente, existe alguma coisa que possa ter um indicativo ali de que haja uma trinca nesse dente? Já vi essa suspeita até mesmo no pré-operatório, isso daí está se confirmando através esse pós-operatório mais prolongado. Essa é uma outra possibilidade. E claro, também uma possibilidade, quando você já excluiu todas essas outras que eu te falei, às vezes já solicitou até uma tomografia para esse paciente, anatomicamente está tudo perfeito, tecnicamente não teve falha nenhuma, a oclusão desse dente está ótima, não tem a menor suspeita de trinca, pode ser que essa dor ela seja de origem não odontogênica, especialmente se esse paciente ele fala, olha, é a mesma dor que eu tinha antes de você fazer o canal, não mudou nada, você fez o canal, praticamente a dor continuou e ela permanece aqui na mesma intensidade um mês depois do tratamento, certo? Então, essas são algumas das possibilidades, claro que a gente tem particularidades que devem ser avaliadas caso a caso e que podem nos trazer, claro, outras hipóteses de diagnóstico, mas está aí uma boa lista para você começar a sua revisão, né, no momento que você considera até que momento que esse dente que eu já tratei, esse meu paciente, ele ainda permanece a dor. Quanto tempo depois que isso seria o normal, tá certo?